Posso crer no amanhã. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais só, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certeza de Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais só, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois toda nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais só, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Amém. Vamos cantar agora um hino bem conhecido, Em Tuas Mãos, de número 480 do Inário Adventista. Em Tuas mãos, em Tuas mãos.
possamos ser como um vaso nas mãos do Senhor. E nesse momento vamos cantar sobre isso, Vaso Novo, número 502 do Inário Adventista. Ao som do piano, vamos nos colocar em pé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz eu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por, em tão boas circunstâncias, sob a Tua proteção, termos chegado a esse lugar, a Sua casa, onde o Seu nome será adorado nessa noite. Queremos te pedir, Senhor, que o Seu Espírito nos possua, que os Seus anjos nos protejam ao estarmos aqui. Queremos ver desvelada a Sua face nas palavras do pastor Braga nessa noite. Ao sairmos daqui, possamos fazê-lo na certeza de que estivemos diante da presença do Deus, o Senhor de todo o universo. Por isso nós te pedimos perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos lave no sangue precioso de Jesus, que o Senhor nos aceite assim como nós estamos. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu vou ler alguns poucos versos da Bíblia que se encontram no segundo livro das Crônicas. Salomão havia concluído a construção do templo, então ele teve uma visão. E o Senhor apareceu de noite, isso é Crônicas 7, verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Algumas mensagens conflitantes hoje no Facebook, na internet, deram notícia acerca do mal súbito pelo qual o pastor Noabe passou. O pastor Noabe esteve conosco na inauguração da igreja algumas poucas semanas atrás. Na sexta-feira última, ele teve uma dor abdominal muito forte e chegou muito tarde em casa, isso desesperou a sua família. E naquela mesma noite deitou, conciliou o sono, e na madrugada ele novamente passou muito mal, foi então levado ao hospital em Paris e foi internado diretamente na UTI. Algumas pessoas circularam a notícia de que ele teria tido uma parada cardíaca, isso na verdade não aconteceu, mas o quadro dele é bastante grave. Ele teve um cálculo renal que impediu a passagem de urina no ureter, e ali houve sangramento e bactérias do trato urinário caíram na corrente sanguínea, e um quadro de septicemia tomou o pastor Noabe. Ele está, portanto, internado em Paris, em coma induzido pelos médicos, entubado. E nesse momento eu gostaria de que fizéssemos uma oração intercessória por ele. Eu falava há pouco com o pastor Marcos Barcelos de Albuquerque, lá de Belém, médico, e ele me dizia o seguinte, que nós não conseguimos entender o sofrimento no momento em que estamos atravessando o fogo. Era impossível para aqueles que contemplavam o sacrifício de Cristo compreenderem o desfecho daquele episódio. Como entender a morte do Senhor em sangue naquela cruz? Apenas o futuro, o desenrolar dos fatos é que nos dariam de fato a dimensão daquela dor e daquele sofrimento. Nós não sabemos quais são os propósitos do Senhor, o Deus que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que é todo o poder. Mas o fato é que a nossa oração legaliza diante do universo a ação de Deus. Quando nós pedimos, Deus pode interferir. Já que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele não pode simplesmente agir na vida de um, em detrimento de agir na vida de outro, quando os seus filhos pedem, Ele pode agir diante do universo com absoluta legalidade. É nesse sentido que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode curar o doente, porque o Senhor pode interferir desde os céus. Nós inauguramos oficialmente nessa noite a Câmara de Oração da Igreja desde as 7 horas. Algumas pessoas ali estiveram, algumas mulheres, alguns anciãos da igreja, intercedendo a Deus nos céus, para que Ele interfira nessa situação pela qual está passando o pastor Noabe, servo do Senhor. Eu quero, portanto, nesse momento, convidar aqui o pastor Braga. Ele vai fazer uma oração intercessória. Eu gostaria de pedir que a igreja toda se coloque de joelhos. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele interfira de acordo com a sua vontade, nesse caso do pastor Noabe. Eu vou convidar a igreja para, primeiro, cada um fazer a sua oração. Interceda a Deus, e eu fecho com uma oração representando todos nós.
Deus eterno, Tu, Senhor, que és grande em poder, rico em misericórdia, de Ti, Senhor, flui a graça, de Ti flui o perdão, de Ti flui a cura. Nesta noite, Pai, como os Teus filhos, estamos aqui em Tua casa de oração, neste lugar dedicado a Ti. Estamos aqui para clamar a Ti de forma muito especial por esse Teu servo, pastor Noabe. Tu o conheces, Tu sabes o mal do qual ele foi acometido. Tu tens, Senhor, os recursos todos da onipotência e nós clamamos a Ti por esses recursos, Senhor. Opere na vida dele, Senhor. É um servo Teu. Tem feito um grande ministério ao longo de todos esses anos. Senhor, que a Tua graça o visite exatamente nesse momento, Senhor. Segundo a Tua vontade, Senhor, restabeleça o Teu servo. Visite-o ali naquele leito de hospital. Trabalhe através dos médicos, das enfermeiras, de todos aqueles que estão cuidando deles. Dê, Senhor, eficácia às medicações que estão sendo ministradas nele. Cuida desse Teu servo, Senhor, porque é um vaso valoroso nas Tuas mãos. Ouça, Pai, a oração dos Teus filhos aqui, que neste momento, Deus, oramos também por outras pessoas que conhecemos, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, talvez problemas emocionais, situações físicas complicadas. Ó Deus, Tu que és o Pai de todo amor, visite essas pessoas neste momento, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem melhor quando eu me achego em Teu amor. Bem melhor quando eu Te elejo, meu Senhor. Bem melhor quando eu me encontro em Tua paz. Paz que cura, que renova e satisfaz. Bem melhor quando eu consigo Te sentir. Bem melhor quando eu decido Te ouvir. Bem melhor quando eu demonstro a minha fé e recebo Teu carinho, Teu abraço e Teu calor. Bem melhor estar aqui reconhecendo que não sou ninguém, na certeza que sem Ti a vida não convém. Bem melhor estar humildemente em oração, entendendo que sem Ti a vida é em vão. Bem melhor estar chorando e entregando o coração, me rendendo ao poder que vem da Tua mão. Eu aceito ver o mundo contra mim, pra poder viver contigo até o fim. Bem melhor quando eu demonstro a minha fé. Bem melhor quando eu resisto e fico em pé. Bem melhor é olhar pra frente e lutar, sempre crer que tudo um dia vai passar. Bem melhor quando eu Te escolho, meu Jesus, pra honrar a Tua história lá na cruz.
Bem melhor é ser sincero e encarar que é somente tu que podes me curar e me salvar. Bem melhor estar aqui reconhecendo que não sou ninguém, na certeza que sem ti a vida não convém. Bem melhor estar humildemente em oração, entendendo que sem ti a vida é em vão. Bem melhor estar chorando e entregando o coração, me rendendo ao poder que vem da tua mão. Eu aceito ver o mundo contra mim, pra poder viver contigo até o fim. Até o fim. Amém. Obrigado pela música linda, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bom estarmos juntos novamente, nosso segundo dia da semana de oração, mas já é o quarto tema. Quem esteve ontem à tarde aqui, falamos na continuidade do nosso tema sobre as 7 vidas que não temos. Hoje pela manhã tivemos um bonito grupo de casais, quase 50 casais, e tivemos o café da manhã, então uma palestra até às 11 e pouca da manhã. E agora vamos ao mais um tema de nossa semana, recomeçar. O pensamento central que eu convido para a gente ter essa semana, eu finalizava o culto ontem com esse pensamento, não importa, e eu queria pedir a Deus que esse pensamento reverberasse muitas vezes em nosso coração, não somente essa semana. Acho que ele é um pensamento que precisa ser recorrente no nosso jeito de ver a vida e de relacionamento com Deus. Não importa quão longe eu tenha ido na estrada errada, em qualquer lugar que eu decida voltar, Deus colocou aí uma placa de retorno. Amém? Por isso, é a possibilidade de recomeçar sempre. Então, às vezes a gente quebra a cabeça, às vezes a gente busca situações complicadas para a vida, às vezes a gente se mete em muitas encrencas. Tem um verso lá em Provérbios que diz: Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Somos nós. Então, nos metemos em encrencas, às vezes dentro da família, às vezes dentro de um relacionamento, com um amigo, com uma pessoa da igreja. Nos metemos em dificuldades, mas sempre é tempo de recomeçar. Talvez das grandes burrices que a gente possa ter na vida seja insistir numa situação que nos esteja prejudicando. Insistir naquilo que nos esteja fazendo mal. Então Deus convida sempre. A vida do cristão é uma vida de muitos recomeços. Talvez no mesmo dia precisemos recomeçar algumas coisas várias vezes. E hoje então eu vou tratar de um tema que eu acho muito importante nessa questão do recomeçar. E eu falei para você que ia falar sobre isso, que é sobre os pensamentos. Território bem ocupado. Como a gente ocupar bem esse território da mente. Porque nós vamos pensar hoje sobre o pensamento. O efeito que ele tem na nossa vida. Porque, de fato, tudo que nos leva a agir, todas as nossas ações do cotidiano, essas ações todas começam com um pensamento.
Se a gente aprender, e acho que esse é um aprendizado muito frequente na vida, muito constante, se a gente aprender a pensar melhor, a gente pode viver melhor. Pensar, viver. Eu queria começar com um pensamento de Francis Bacon. Ele disse assim: o mundo é um livro aberto. O tolo se contenta em ler as palavras, mas o sábio procura traduzir-lhes o significado. Olha que coisa bacana. Parece Salomão falando, mas não é Salomão. Um filósofo francês que disse muita coisa tola, mas disse muita coisa interessante. Francis Bacon. Tem um amigo que disse que se ele fosse brasileiro chamaria Chico Toicinho, mas como é francês, então Francis Bacon, né? Francis Bacon. O mundo Chico Levítico, né? O mundo é um livro aberto. E aí ele fala de duas classes de pessoas. O tolo, eu disse que é Salomão, porque é Salomão que gosta muito de usar esse contraste de duas pessoas, o tolo e o sábio. Ele diz: o tolo se contenta em ler as palavras, vai levando a vida, ou deixa a vida me levar. Mas o sábio, e nós somos convidados a essa sabedoria, o sábio procura traduzir-lhes o significado, traduzir o significado do que acontece na vida, traduzir o significado do cotidiano, das coisas que se passam ao seu redor, traduzir o significado de suas palavras. Então eu quero convidar você ao apóstolo São Paulo. Epístola de Paulo aos Filipenses, um verso extremamente conhecido. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, você lembra, ele estava como um prisioneiro em Roma. Foi nessa circunstância, ele era vivia numa casa e não podia sair dali. Era uma prisão domiciliar nesse período, e ele recebe uma visita de um irmão, o irmão Epafrodito, de uma igreja que ele havia fundado lá em Filipos, e esse irmão levou a Paulo muitas coisas de que Paulo gostava. Essa é a carta mais cheia de ternura de Paulo, é essa aqui. Essa carta nasceu como uma resposta de Paulo ao amor dos filipenses. E no verso 4, do capítulo 4 e no versículo 8, tem aqui essa pérola. Paulo vai partindo para encerrar a carta, e ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, ou seja, finalmente, diz outra versão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que receita extraordinária, hein? Que receita. Eu não sei se a gente para muito para prestar atenção nessa receita de Paulo. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, seja isso o seu pensamento, seja isso que ocupe a sua mente. Veja, isso está alinhado com os conceitos mais modernos da psicologia, do entendimento que se tem sobre o comportamento humano, que tudo vai começar no pensamento. Eu quero compartilhar com você um texto que eu gosto muito. Chama-se Espelho da Vida. Olha só. O mundo ao seu redor é um reflexo, um espelho que mostra quem você é. O que você acha de bom nos outros está também em você. Os defeitos que você encontra nos outros são os seus defeitos também. Afinal, para reconhecer algo, você tem que conhecê-lo.
as potencialidades que você vê nos outros são possíveis também para você. A beleza que você vê ao seu redor é a sua beleza. O que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. Veja o melhor nos outros e você será uma pessoa melhor. Doe aos outros e estará doando a si mesmo. Aprecie a beleza e você será belo. Admire a criatividade, você será criativo. Ame e você será amado. Procure compreender e será compreendido. Ouça e sua voz será ouvida. Ensine e você aprenderá. Termina assim: mostra ao espelho a sua melhor face e você ficará feliz com o que ele vai lhe mostrar. Uau! O mundo ao nosso redor é um espelho. Então, o que temos pensado? No dia a dia de nossa vida, o que temos pensado? Como está a estrutura desse nosso jeito de pensar? Na verdade, meus queridos, eu acho que nunca nos formamos em crescimento emocional. Nunca. Estamos sempre precisando crescer um pouco mais nisso. Nas nossas emoções. Por quê? Porque o espírito humano, ele é muito complexo. Nós somos pessoas complicadas. Cada um de nós é um pacote de complicação. Pacote de complicação. Lidar com tudo isso é uma arte na vida. Então nunca chegará um momento em que a gente esteja formado em crescimento emocional. Não. A gente está sempre aprendendo. A vida tem uma constância, né, que no mundo empresarial tem um pensamento que é muito interessante, que é o famoso chá. Você tem conhecimento, habilidades e atitudes. Atitudes. Não adianta ter só conhecimento e habilidades, tem que ter atitude. Tem uma coisa que eu gosto muito também, que é o famoso código ADR. Aprender, desaprender, reaprender. O tempo todo na vida a gente está aprendendo, tem que estar aprendendo. Mas o tempo todo também tem que desaprender. Tem coisa que não serve mais. Tem pensamento que não serve mais. Tem maneira de ser que não serve mais. O próprio Paulo dizia assim: quando eu era criança, eu agia como criança. Agora já não dá mais para agir assim. Tem que desaprender. Tem que fazer o dia de descarte na vida, né? Esse dia deveria ser pelo menos uma vez por semana, um dia de descarte, um descartar, joga fora. Senão, assim como a gente não faz isso nas gavetas da gente, né? De vez em quando não tem que pegar as gavetas e dar uma renovada ali, porque vai juntando coisa. Bolsa de mulher, né? Vai juntando coisa. De vez em quando tem que descartar. Porque somente quando a gente faz isso, a gente pode reaprender. Então, aprender, desaprender, reaprender. Nunca nos formamos nisso. Em crescimento emocional. A estrutura dos nossos pensamentos é assim. Segundo os estudos hoje, que os estudos do cérebro são cada vez mais interessantes, nós temos aproximadamente 50 mil pensamentos por dia. Então, entre 40 e 60 mil, uma média aí de 50 mil pensamentos por dia. Agora, eu fico pensando nisso assim. Imagine se fosse possível, né? Se Deus um dia dissesse: filho, eu vou fazer um backup aí dos pensamentos das suas últimas 24 horas, né? E Deus imprimisse tudo isso numa impressora do céu, né? E lhe entregasse o calhamaço. Filho, dá uma olhada aí nisso tudo que você pensou nas últimas 24 horas. Que bagaceira, né? Que bagaceira que teria. Então, o tempo todo nós estamos funcionando nesta base. Por quê? Por trás de tudo que fazemos há um pensamento. Tudo. A gente pensa e depois a gente age. Sem que a gente perceba, hora após hora, nas oficinas secretas de nossa mente, estão sendo processadas milhares de coisas.
A mente está trabalhando. O problema é que muitas vezes essa mente está enganando a gente. Quando nós confundimos pensamentos, um pensamento vai ligando a outra coisa, e às vezes a gente se enrosca nos próprios pensamentos. Então, as oficinas da mente. Eu estou aqui falando, você está aí ouvindo, e a sua mente está processando 1000 coisas. Você está lá parado, catatônico, diante pescando, por exemplo. Você está lá, mas está pensando. E o pensamento vai longe. Vai longe. Nós estamos elaborando as coisas. E esse elaborar acaba transformando um jeito de vida, que é assim, o que eu penso determina quem sou. Olha esse coitadinho desse menininho aí, né? O que eu penso determina quem sou. Porque parte do segredo para uma boa vida hoje, amanhã, está no que eu penso hoje. A maneira como eu penso. Bom, tem um provérbio que, às vezes, ele não é traduzido dessa forma, mas tem um provérbio de Salomão lá, 23:7, que diz assim: como o homem imagina em sua alma, o que acontece? Assim ele é. Você imaginou, você deixou crescer esse pensamento, para o bem ou para o mal, e Paulo está nos aconselhando aqui, tudo aquilo que for bom, pense nisso. Esse pensar vai provocar o quê? Sheila Cristal disse assim: você está a um pensamento do bom sentimento. Pensamento, sentimento. Você está a um pensamento do bom sentimento. Num dos meus livros eu convido a pessoa a fazer um exercício que é assim: pare um pouco e comece a pensar só em coisas ruins, em desastres, em desgraças, só em coisas ruins. Então, quando você para e pensa só em coisas ruins, parou aquele pensamento, como é que você está? Se sentindo bem ou mal? Mal. É por isso que, por exemplo, eu falo nisso nos meus escritos também, que a gente não deve ficar assistindo tudo quanto é jornal, tudo quanto é bagaceira, porque a notícia que vende é a notícia o quê? Boa ou ruim? Ruim. A notícia é ruim. Então você fica se enchendo. Às vezes diz, não, eu gosto de assistir só jornal. É boa coisa. Vai. Fica lá, assiste das 7, das 8 coisas, lê CBN, ouve CBN o dia todo, fica vendo só jornal. Porque a notícia que vende é a notícia ruim. Então, aqui na mídia, né, aqui em Uberlândia, você acha que vai sair destaque na mídia, semana de oração, na igreja adventista? Isso aí, que ibope que dá isso? Nenhum. Agora, Deus o livre, deixa cair o teto aqui, né? Vixe, quer virar manchete? É só ter desgraça. Cai o teto aqui, Deus nos livre. A tragédia na igreja adventista em Uberlândia. Aí vem Globo, vem todo mundo. Pastor gordo encontrado entre os escombros. Lá. É ruim, né? Então, a notícia que vende é a tragédia. Se eu fico me alimentando dessa tragédia, é claro que eu vou ser influenciado por isso, porque a minha mente funciona como uma esponja. Ela vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Olha o conselho de Paulo: irmão, pense no que é bom. A circunstância externa, ela é neutra em si mesma. O pensamento confere significado a uma circunstância. Só isso aqui dá para a gente falar um monte disso. Então, a circunstância externa qual é? Você passou pelo pastor Carlos na rua, aí o pastor Carlos não cumprimentou você. Aí você vem um pensamento: o pastor está zangado comigo. A circunstância externa é neutra, mas o pensamento confere um significado. Desse simples ato, eu posso formar uma inimizade com o pastor. Com qualquer pessoa. É lá na empresa onde você trabalha, lá na escola. Acontece uma coisa, aquilo em si é neutro. Mas você começa as oficinas da mente vão trabalhando. Vão trabalhando.
E se você confere um significado errado a isso, e na verdade, meus queridos, quantas vezes nós estamos equivocados sobre uma determinada situação? Equivocados. Então, aí o pastor nem lhe viu e está pagando por um pecado que não cometeu. E isso acontece em tantos relacionamentos. Então, nossa mente é um software tão poderoso. Sabe, eu sou fascinado com o estudo da neurociência. Eu até mostrar um videozinho, depois de desistir, tem um videozinho de uma cirurgia, não sei se você já tem por aí muitas dessas cirurgias. Outro dia foi feita uma com aquele grande maestro João Carlos Martins, parece, né? João Carlos Martins. Uma cirurgia, ele tinha, né, problemas sérios nas mãos, e foi feita uma cirurgia, colocados uns eletrodos no cérebro. A cirurgia está ali, o cérebro, o pessoal trabalhando e ele tendo que ir conversando. Imagine lá a sua cabeça aberta, o pessoal mexendo no seu cérebro, você tendo que ir falando e tendo as percepções, e ele está, né? Foi uns eletrodos colocados. Olha que coisa fascinante! E quanto mais, né, eu não sei se você viu agora na revista Veja, poucas semanas atrás, né, um camarada Stanley Lau, parece, ele inventou uma máquina agora, porque o grande físico, o Hawking, ele tem hoje, ele se move, ele é o maior físico da atualidade, e ele só movimenta um lado, aqui, as bochechas aqui de um lado do rosto. Com esse movimento, ele trabalha um sensor nos óculos dele, esse sensor manda informação para uma tela que fica em frente à cadeira de... Ele só movimenta isso aqui. Antigamente ele movimentava um dedo, fazia isso com o dedo, hoje não movimenta mais o dedo. Então, através de um sensor nos óculos dele, ele começa a emitir comandos, e ele forma frases, escreve livros e tudo com isso, com a bochecha aqui. Só que a doença dele vai avançando. E ele, daqui a pouco, não vai mexer nem a bochecha. Então, se torna uma mente genial, sem comunicação com o mundo. Aí, esse cientista agora, que ele escreveu a menor tese de doutorado do mundo, da história. Tem uma página a tese de doutorado dele. Que é a estrutura de um programa que ele criou, claro, amparado por 300 páginas de anexos e pesquisas. Ele criou um aparelho que foi testado agora, colocado, tipo um capacete, e vai ler o pensamento do camarada. Então, lê o pensamento, ele não movimenta mais nada. Do pensamento, ele manda um comando, move o mouse na tela, e vai escrevendo, continuar comunicando com o mundo. É genial, fantástico. O que a gente entende do cérebro? Nada, irmãos. Nada. Esse software poderoso, que se a gente cuidar da recomendação de Paulo, irmãos, tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é honesto, seja isso que ocupe o seu pensamento, a gente pode viver muito melhor. Olha só isso aqui. O grande poeta John Milton. A mente é seu próprio lugar, e em si mesma pode fazer um céu do inferno e um inferno do céu. É assim, não? Se o camarada está vivendo lá a pior circunstância possível, ele faz daquilo um céu. Quem nunca leu, leia a história fantástica de Viktor Frankl, um livro chamado Um Sentido para a Vida. Ele foi prisioneiro nos campos de concentração nazistas. Leia esse livro, coloca aí na sua lista de leitura, Um Sentido para a Vida. E ele fala como, né, ele trabalhou os pensamentos dele no campo de concentração para sobreviver. Ele fez do inferno um céu. E a mente pode fazer também de um céu um inferno. Tudo depende daquilo que eu penso. Se sua única ferramenta é um martelo, você tende a ver todo o problema como um prego. É a anta, né? Que tudo ele acha que tudo se resolve só assim, dando
martelada. Não vai se resolver assim. Então nós temos tantas possibilidades de ver as coisas, né, de ver de outro jeito, de criar uma estrutura de pensamento que seja melhor. Tenha grandes pensamentos, pois você nunca irá aonde? Além deles. Você vai além dos pensamentos? Não. Eu falo para os jovens alunos lá no NASP, todo começo de semestre, eu faço a aula inaugural lá. E nessa aula inaugural, não importa o tema, sempre eu gosto de dizer para eles alguma coisa sobre os sonhos. Pode dizer, os seus sonhos, tem um pensamento assim, eu gosto de falar, todos sonham, mas não igualmente. Os que sonham à noite, nos empoeirados recessos de suas mentes, despertam para descobrir que era vaidade. Mas os que sonham de dia, esses são homens perigosos, porque têm olhos abertos para dar vida aos seus sonhos. Então eles chegam ali cheios de sonhos. Alguns são desse tipo lá. São sonhos, resultado do feijão que o cara come de noite. Né? E não vai além disso. Outros têm olhos abertos, porque ninguém vai além daquilo que começa a imaginar, daquilo que coloca como estrutura, como jeito de pensar. Nós temos aquilo que nós chamamos de conversas secretas. O que são as conversas secretas? É daquele tipo lá do que eu falei quando aconteceu lá com o pastor Carlos, né? Viu, não me viu, você começa a... Gente, que coisa danada é a conversa que você tem com você mesmo. Quando essa conversa começa errada, ninguém gosta de mim. Aqui nessa igreja, vixe, ô povinho. As conversas secretas que eu passo a ter comigo mesmo. Isso pode destruir uma parte da minha vida. Porque a maneira como eu vejo, e essa maneira pode não estar certa, pode não estar boa. Tem uma sequência lógica que ela é interessante. Semeie um pensamento para colher uma ação. Lembra disso? Semeie uma ação para colher um hábito. Semeie um hábito para colher um caráter. Semeie um caráter para colher um destino. Destino. Começa onde? Começa onde? No pensamento. Se a gente tirar as outras palavras, você vai ter isso aí, ó. Pensamento que gera uma ação, que torna-se um hábito, que forma um caráter e que traça o meu destino. Vê como é sério prestar atenção nisso aqui que Paulo está dizendo? Que tal a gente recomeçar com bons pensamentos? Vou colocar uma coisa aqui. Cerca de 90% dos pensamentos que temos hoje são repetições dos que tivemos ontem e anteontem. Nós temos uma estrutura, um jeito de pensar. Então, se eu penso hoje, 90% disso eu pensei ontem, eu pensei anteontem, já pensou se eu começo a pensar errado? Qual é o efeito disso? É devastador sobre a minha vida, sobre o meu emocional. É por isso que chega um ponto que algumas pessoas, onde nem Deus pode fazer nada. Não pode, não consegue. Não há poder, nem o de Deus, que possa demover uma pessoa do seu pensamento. Por quê? Porque Deus respeita o livre arbítrio. Deus não negocia isso. Tudo aquilo que é bom, seja isso que você pense. Porque um pensamento puxa outro. Puxa outro e outro. Então, que link eu estou fazendo dos meus pensamentos? Se eu não cuido, tudo isso vira um processo automático e perigoso. Você vai agir no automático. Olha, tem um estudo mais ou menos assim. Se... Tá as criancinhas aqui, né? Quanto menores são, a gente tem... Que idade tem isso aqui? Vai fazer 3 anos. Qual é a primeira coisa que um pai tem que ensinar para uma criança? Porque ele parece que já sabe logo. Primeira coisa que a gente ensina é gritar e berrar, chorar. Precisou ensinar isso ou não? Não? Não precisou? Isso a gente já sabe desde o berço.
E a gente vai aprendendo até a manipular os pais com isso, né? Assim, desde criancinha. Ixi, porque a gente aprende que chora, vem o peitinho para mamar, né? Vem a chupetinha, vem o colinho. São os nossos instintos mais primitivos. Nós sabemos disso desde criança. Então, quando vem uma situação e você reage, o que é que você está fazendo? Você está agindo automaticamente. Porque é tão fácil agir assim. É fácil ou não é? É fácil. Não precisam ensinar a gente a chorar, a berrar, a gritar. Não precisam ensinar. Já estava no nosso programa, estava implantado ali o chip do choro, estava implantado ali. Então pode se tornar um processo automático. Esses reflexos emocionais ruins, eles consequentemente vão gerar hábitos péssimos. O que é um reflexo emocional ruim? É o famoso bateu, levou. Eu sou assim mesmo. Essa semana eu vou falar sobre relacionamento, vamos aprofundar um pouquinho nessa coisa aí. Eu sou assim mesmo. Comigo é assim, bateu, levou. É o jeito anta de ser. Ridículo. Ridículo. Esses reflexos emocionais. Que graça tem você apenas agir por reflexo e não por pensamento. Parar, agir, refletir, para então fazer. Senão, nós nos tornamos manipulados pelas nossas emoções ruins. Manipulados. Veja, é uma automanipulação. Como é que Paulo diz? Tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é justo, seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu vou terminar deixando umas dicas. Umas dicas que acho interessantes para a gente pensar sobre isso. 10 dicas. Dicas de coisas simples assim. Então, a primeira dica, né, de como a gente lidar melhor com os pensamentos. A primeira dica é: entenda o seu jeito de funcionar. Você tem um jeito de funcionar. O que Paulo dizia? Examine-se o homem a si mesmo. Entenda o seu jeito de agir. Para de vez em quando, ou de vez em sempre, e pergunta: por que eu estou agindo dessa maneira? Nós temos, meus queridos, dentro de nós um verdadeiro sistema de alerta. Assim como o carro da gente tem. O carro da gente não tem, qualquer carro, sistema de alerta? Se acender a luz do óleo, qual é a melhor coisa? É quebrar a lâmpadazinha do painel? Não, acendeu a luz do óleo, meu filho, pelo amor de Deus, para o carro, porque tem um negócio que está errado lá. É um sistema de alerta. Amados, nós também temos esse sistema de alerta. Toda vez que você se sentir, olha, com alguma coisa disso aí, zangado, cobiçoso, magoado, negativo, mal-humorado, ressentido, preguiçoso, ciumento, vingativo, deprimido, enfesado, emburrado, infeliz, vergonhoso, quando você sente uma coisa dessa, isso é um sistema de alerta. Para quê? Para você parar. Parar e refletir. Peraí, por que eu estou emburrado desse jeito? Por que eu estou zangado assim? Percebe? É um sistema de alerta. A sabedoria mais simples da vida diz: pare, reflita sobre o que é isso. E aí você recomeça. Você retoma o seu pensamento, a sua lógica, a sua ideia com Deus. Então entenda seu jeito de funcionar. A dica número 2, igualmente muito simples: questione-se. Não dê vazão ao pensamento assim, veio o pensamento. Não, questione-se a si mesmo, porque cada um de nós tem o que eu chamo de impiedoso tirano interno. Ele impede os bons pensamentos. Sabe que tem gente que se sente culpada até de ser feliz. Não pode ser feliz. Questione-se. Por que eu estou pensando desse jeito? Não dê vazão ao pensamento quando ele não está bom.
Quando você sentir o alerta de que ele não está legal, questione-se. A dica número 3, coisa simples para a gente pensar. Separe pensamento de realidade. Então, quando você se questiona, aí você teve um pensamento, nossa, o irmão lá está fazendo tudo isso contra mim. Quando você se questiona, aí você separa, peraí, isso é, logicamente, pensamento, apenas que está vindo na minha cabeça, ou é uma realidade lógica? Lembra de uma sabedoria antiga, muito antiga? Não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam um ninho. Então separe pensamento de realidade, senão você está enrolado na vida. Muitos pensamentos negativos são mentiras grosseiras. Quando você aprende a separar pensamento da realidade, você pode fluir muito melhor com a sua vida. A dica 4, né? Coisa simples para a gente ir pensando. Crie um sistema de defesa. Assim como o computador da gente, a gente coloca lá um antivírus para os vírus não entrarem. Crie um sistema de defesa para a sua mente. Olha o sistema de defesa aqui, né? Tudo aquilo, irmãos, que é bom, verdadeiro. Ocupe seu pensamento com isso. Crie um sistema de defesa. A gente pode ter pensamentos que produzem lixo. Quais são pensamentos que produzem lixo? Ah, nunca mais serei feliz. Isso sempre acontece comigo. Ah, eu sou uma pessoa assim mesmo. Não tenho mais jeito comigo. Não sou criativo. Ah, eu jamais conseguiria fazer isso. Não, eu sou muito limitado. Ah, isso nunca vai funcionar. Ah, não é minha culpa isso. O problema é minha falta de sorte. Ah, tudo dá errado comigo. Nada de bom acontece para mim. Não vale a pena tentar. Ah, não sou uma pessoa agradável. Sempre funciona com os outros. Comigo, não. E aí você pode botar um rosário de pensamentos que são exemplos de pensamentos que produzem o quê? Lixo. Quando eu falar de relacionamentos, eu vou falar sobre as pessoas tóxicas. E as doenças sociais que essa toxicidade leva as pessoas a terem. Então, quando você cria esse sistema, né, de proteção ao seu pensamento, você passa a produzir pensamentos, né, pensamentos que produzem alegria. Eu confio em Deus. Eu sou uma pessoa responsável, tomo a iniciativa de agir pelos meus objetivos. Eu aceito o que a vida tem de melhor para mim. Puxa, eu vou pensar numa maneira de conseguir isso. Ai, Deus tem me dado muitas coisas boas. Minha vida é muito abençoada, falei disso ontem, né? Tenho vários amigos incríveis. Eu posso mudar o que precisa ser mudado. Essa situação vai melhorar. Obrigado, Senhor. Isso é uma frase poderosa. Puxa, as pessoas gostam de mim. Eu vou aprender com esse momento da minha vida. Meu futuro será uma bênção. Esses pensamentos produzem alegria, paz de espírito. É esse tipo de pensamento que a gente precisa provocar mais. E aí a vida se torna mais abençoada, né? A dica número 5, mate de fome os pensamentos ruins. Faça a dieta com os miseráveis, né? Não deixa gordo, não. Mate de fome os pensamentos ruins, engorde os pensamentos bons. Até por isso que diz lá em Provérbios, né? A alma generosa engordará. Ó que verso que é bom, né? Quando é magro assim, é falta de generosidade. A alma generosa engordará, né? Então, mate de fome os pensamentos ruins. Deixe esses miseráveis lá. Diz, não vou pensar. Questione-se. 6, pratique a lei da troca.